Saudações, pessoal, de volta com mais uma videoaula aqui para o portal Corelmania, que vocês poderão acessar através do endereço www.corelmania.com.br. A videoaula de hoje foi até uma brincadeira, né, com o Leonardo Zordan, que é um dos administradores aqui do nosso site, tá? Que era para fazer aqui um desenho assim, de forma mais técnica, tá ok? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos desenhar, né, vamos fazer em vetor, né, esse equipamento aqui que é utilizado, né, em metrologia, que nós chamamos de relógio comparador, tá ok? Então nós vamos fazer algo parecido com isso. E hoje também eu vou mostrar uma forma diferente, né, de criar esses desenhos, sem ter que ficar traçando linhas, né, contornos sobre esse desenho aqui, tá? Então eu não vou fazer aquele método tradicional, que é colocar o desenho aqui para minha esquerda, vetorizar as linhas, né, e passar para o lado direito. Então dessa vez, né, nós vamos fazer um desenho sem a utilização dessas guias aqui, tá ok? Bom, então basicamente vamos deletar isso aqui e vamos iniciar o nosso desenho, tá? Vale lembrar que eu vou ter que dividir essa videoaula em partes para não ficar um negócio muito cansativo, tá ok? Então vamos dividir em partes. Então na primeira parte, o que nós vamos fazer, né? Vamos começar a criar então um mostrador do relógio comparador. Vou utilizar aqui a ferramenta Zoom para enquadrar melhor aqui minha área de trabalho, né? E como é que a gente vai começar a fazer esse desenho. Então nós vamos utilizar aqui, ó, a ferramenta elipse para iniciar o desenho. Então eu também não vou me apegar muito a medidas, tá? Então vai ficar meio assim a olho mesmo, tá? Para fazer um círculo perfeito, tecla Ctrl, clica em qualquer ponto da tela e arrasta. Tá? Mais ou menos o tamanho aqui tá bom. Depois a gente pode reduzir para a gente poder trabalhar, tá certo? Então nós temos um círculo aqui, o círculo perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou duplicar esse círculo, tá? Então nós vamos teclar sinal mais, ele duplica. Vou fazer aproximar o cursor do mouse em uma desses pontos da alça, não no meio, tá? Mas sempre aqui, ó, nos cantos, até que o cursor fique com esse formato, tá? Ficou. Tecla o botão esquerdo do mouse, segura, Shift e faz isso, para que ele reduza em proporção, tá? Então vamos deixar mais ou menos com esse tamanho aqui, tá? Vamos utilizar novamente a ferramenta Zoom, né? E vou aumentar o zoom mais ou menos aqui nessa região. Ferramenta retângulo, vamos fazer um pequeno retângulo aqui, ó, não muito grosso, tá? Mais ou menos isso aqui já tá bom. Vamos preencher ele, tá? Na cor preto, tá? E vamos fazer o seguinte, eu vou deixar ele sem borda, tá? Então, botão direito do mouse aqui nesse xizinho aqui, ele vai remover a borda, tá? Ou seja, melhor, né? O contorno, vamos falar assim. Bom, vamos aumentar mais um pouco o zoom aqui para a gente posicionar melhor, né, esse objeto. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, com a opção alinhar a objetos, né, marcado, nós vamos fazer o seguinte, aproxima o cursor, ferramenta seleção, aproxima o cursor até aparecer a palavra ponto médio. Apareceu a palavra ponto médio, botão esquerdo do mouse, clica nele, né? E vamos arrastar aqui até aparecer agora, vamos em direção, né, ao círculo aqui, ó, ao contorno do círculo, até aparecer a palavra, tá vendo que tá borda, aparecer a palavra quadrante, ó, quadrante. Quando aparecer a palavra quadrante, eu solto, tá? Então a gente pode reduzir no zoom aqui. Vamos reduzir um pouco mais. Acho que esse tamanho aqui tá bom, tá ótimo, tá? O relógio comparador, tá? Cada tracinho que nós fizermos aqui, ele corresponde a 1/100º de milímetro ou 0,001 milímetro, tá? Então eu vou precisar de 100 tracinhos, 100 divisões aqui nessa área. O que eu vou fazer então, né? Eu vou clicar nesse objeto uma vez, vou clicar novamente a segunda vez, e ele vai formar aqui, não está aparecendo, mas vamos aumentar o zoom que vocês vão perceber. Ele vai aparecer um pequeno círculo aqui, ó, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar nesse círculo, ó, vem aparecer aqui a palavra centro, nós vamos clicar e vamos arrastar ele aqui, ó, tá? Vamos diminuir um pouco o zoom agora, para a gente posicionar ele melhor. Olha lá, ó, então agora ficou bem visível. Então, novamente, vamos aqui, vamos clicar nele aqui, ó, e vamos arrastar até o centro dos objetos, ó. Apareceu a palavra centro, ele amarra, tá vendo? Solta, e uma vez, nosso centro de rotação vai ficar exatamente nessa posição aqui, tá ok? O que eu vou fazer agora? Com esse elemento, né, com esse objeto selecionado, vou vir aqui no menu organizar, transformações, girar, ou atalho Alt F8,
abriu a janela transformações, tá? Como eu preciso de 100 divisões, 360 graus dividido por 100 dá 3,6 graus. Então é aquilo que nós vamos colocar aqui, ó, 3,6. Tá? E eu preciso de 100 divisões, então o número de cópias vai ser 100. Tá? Então a gente digita 100 e vamos dar aplicar. Então eu vou aumentar o zoom aqui, né, para vocês verem o efeito. Olha só. Então quando eu clicar aqui em aplicar, acontece isso. Tá? Esse elemento aqui, na realidade, ele foi duplicado, né? Ela vai ficar uma cópia, ou seja, está duas vezes esse objeto aqui, né? Então, porque ele foi repetido, né, 100 vezes, então ele, se eu clicar nele aqui e deletar, vocês vão ver que não acontece nada. Na realidade, eu deletei um objeto, eu excluí um objeto, tá? Mas, como ele foi duplicado a segunda vez, né, então ele ficou aparecendo duas vezes. Bom, o que eu vou fazer agora? Nós vamos pegar esse elemento, tá aqui. Nós vamos aumentar um pouco, vamos puxar aqui, ó, através da alça aqui, ó, um pouco maior, ficar um pouco maior o seu comprimento. E agora nós vamos fazer novamente o mesmo processo, só que agora de 10 em 10, tá? Então a gente seleciona, mais uma vez, aparecer a alça de dimensionamento, vamos aparecer, olha só onde que apareceu, né, o centro de rotação, apareceu aqui embaixo. A gente clica nele, arrasta e traz ele para o centro do círculo. Feito isso, nós vamos fazer 10 divisões, então 360 dividido por 10, dessa vez vai dar 36. Então agora eu não quero mais 100 cópias, eu quero apenas 10 cópias. Vamos mandar aplicar. Observem, tá, que agora eu tenho ele maior também de 10 em 10 traços. Esse primeiro traço aqui, ó, como ele foi a cópia, eu posso deletar ele, ó, tá? E a sobra. Muito bem. Agora nós vamos posicionar os números, tá? Como esses números eles vão de 10 em 10, o que eu vou fazer? Eu vou usar um número que já tenha 2 dígitos. Então, vamos pegar aqui a ferramenta texto. Tá? Não vou nem mudar muito a formatação do texto, que isso não interessa para nós. Tá? Então, vamos colocar aqui um valor, por exemplo, 90. Tá? Posso usar um negrito. A gente pode diminuir o tamanho da fonte aqui. Vamos colocar aqui esse 10 pontos. E vamos trazer ele para cá. Tá? Olha só. Eu não vou posicionar ele muito aqui próximo, porque depois vocês vão ver que a gente vai rotacionar, né, esses números para ele não dar problema. Então eu vou trazer ele um pouquinho mais para baixo aqui, ó, 10 pontos e aqui um pouco mais para baixo, tá? Vou selecionar esse número uma vez, duas. Virou a parte de rotação? Vamos repetir o processo. Clica aqui no círculo, traz ele para o centro do círculo e vamos dividir ele também em 10 partes, tá? Então aqui já tem 10, 36 graus, já está tudo certinho, manda aplicar. Tá? Então ele repetiu esse número 90 várias vezes aqui, 10 vezes. Lembrando que esse elemento primeiro aqui a gente pode deletar. Tá? Então aqui ele fica assim mesmo. Tá? Então esse aqui vai ser o nosso 0, isso aqui vai ser o nosso 90, e aqui a gente vem corrigindo esses números aqui. Tá? Bom, vamos continuar o processo, vamos fazer um número menor agora. Tá? Então seleciona-se 90, sinal mais para duplicar, tecla Ctrl, clica com o mouse no botão esquerdo e arrasta aqui para baixo, ó, tá? No mesmo alinhamento. Solta. E agora nós vamos tirar esse negrito e vamos colocar uma fonte menor. Vamos colocar aqui, ó, tamanho 6. Ficou um pouquinho fora. A gente pode acertar ele aqui agora, ó. Também não vou aproximar muito aqui não, tá? Vou deixar ele mais ou menos aqui, ó, nessa região. Repete o processo. 10 cópias dele, tá? Então 36 graus, 10 cópias. Ah, não se esqueça que você vai ter que clicar a segunda vez. Esse centro ele saiu fora, tá? Então a gente, ó, a gente vai trazer ele para cá até aparecer a palavra centro. Fez isso, manda aplicar. Tá? Então agora eu tenho 90, 90, tudo repetido aqui. Agora o que nós vamos fazer, tá? Alterar esses números e o seu posicionamento. Antes disso, eu vou criar uma cópia menor, tá? Com 10 números, com 10 dígitos. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer um outro círculo, depois a gente muda, tá, gente? Não se esquenta a cabeça com o tamanho dele, tá? Vou fazer mais um círculo aqui pro lado de fora. Vamos fazer novamente mais um retângulo. Você podia copiar de lá, tá? Preenche de preto, tira a cor de contorno. Vamos deixar ele pequenininho aqui, ó. E vamos pegar ele aqui, ó, na mesma forma, ponto médio, ó, ponto médio, e vamos levar para o quadrante. Apareceu o quadrante, solta. Vamos ver se ele ficou muito pequeno. Não, aqui tá ótimo, tá? Clica mais uma vez, vira rotação. Clica no círculo dele e traz ele para o centro. E vamos repetir 10 vezes, né, esse desenho. Ok? Lembrando, novamente, esse primeiro a gente deleta porque já tem. Tá? E agora, nós vamos trabalhar com os números menores aqui.
tá? Então vamos posicionar, como que vai de 0 até 9, tá? Vamos colocar tudo 0. Não precisa de negrito, nada. Vamos reduzir a fonte aqui para 6, tamanho 6. Opa, seleciona, traz ele aqui, certo? Clica uma vez, segunda virou rotação, clica no centro dele e traz ele aqui para o centro do círculo e manda repetir 10 vezes. Então nós vamos aplicar aqui novamente. Então agora nós temos dois desenhos aqui da mesma forma que nós temos aqui, tá ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou começar a acertar o alinhamento desses elementos, tá? Não só o alinhamento, como também modificar esses valores. Esse processo ele vai ser um pouquinho demorado. Então eu vou fazer mais ou menos uns 2 números, tá? Que o resto é repetitivo, tá? E depois eu vou deixar uma música de fundo, acelerar o vídeo para a gente encerrar essa primeira parte, tá ok? Então vamos lá. Como que eu vou fazer isso aqui? Vamos começar a mudar aqui, ó. Esse 90 aqui que é maior, tá? Então esse 90, na realidade, para mim, ele é 0. Então esse elemento eu não preciso mudar ele nada, só apenas o valor numérico, tá? Então apenas apago esse 9, vai ficar 0 aqui mesmo, ó, e acerto o posicionamento dele aqui, ó. Trago e acerto o posicionamento dele. Aqui vai ser 90, já está aqui, 80, 70 e assim por diante, tá? Só que agora eu vou começar a acertar o seu posicionamento. Então o que eu vou fazer, ó? Clicando um por um, por isso que eu falei que é demorado. Nós vamos clicar aqui, vamos aqui, ó, na janela transformações, clicar nesse ponto aqui do meio. Para quê? Para que eu trago ele para o centro. O centro de rotação dele, na realidade, se eu clicar mais uma vez, ele está aqui, tá vendo? Quando eu coloco ele aqui, ó, ele vai para o meio dele, tá? Então aqui a gente vai zerar esse valor que está aparecendo aqui, ó. Tecla 0, ele acerta a posição. Vamos repetir esse processo? Clica aqui novamente, tá? Se eu colocar 0 aqui, da forma que está aqui, né? O que vai acontecer? Ele vai vir exatamente aqui onde está esse 0 aqui, ó, que é a posição inicial dele. Quer ver? Ó? Com tecla 0, ele foi para lá, tá? Não é isso que eu quero. Então, Ctrl Z, a gente volta, tá? E trago ele aqui para o centro. E agora sim eu digito um valor igual a 0. E aí ele acerta a posição. Tá ok, gente? A gente vai repetir esse processo com esses números que estão externos, esses números que estão internos e esses números aqui de fora. Então, a partir daqui é uma aceleração de vídeo. Tá ok? Então, vamos... Ok? A partir de agora nós temos já posicionados e nós só vamos acertar agora o valor dos números, tá? Isso nós vamos fazer na próxima videoaula. Até mais, pessoal.